Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Para quem não me conhece, meu nome é Daniel Alves e estou aqui para mais um vídeo com vocês. Bom, no vídeo passado, pessoal, nós realizamos ali a geração do PDF. Então nós já temos aqui o nosso aplicativo gerando PDF. Nesta videoaula, eu quero mostrar para vocês a parte de publicação e compartilhamento, ou seja, nós vamos liberar essa aplicação para que os usuários possam utilizar. Então, assim, finalizamos aí o nosso aplicativo, né? Vamos fazer todas as etapas finais. Antes de iniciarmos, gostaria de pedir para que ajude o canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, comenta, compartilha, vamos levar esse conteúdo mais adiante. E se possível, seja membro do canal, ajude o canal a crescer cada vez mais e trazendo sempre mais conteúdo para vocês. Sem mais delongas, vem comigo então. Aqui no nosso Power Apps, nós vamos realizar as configurações finais, né? Então vou vir aqui, ó, nos três pontinhos, que é a configurações do nosso aplicativo, ó, configurações. E vou fazer aqui a inserção de um ícone, né, para que ele fique ali bacana, o usuário veja o ícone. Então vamos procurar um ícone aqui, vou colocar até aquela imagem do veículo para que fique bacana aí para o usuário. Então vou clicar aqui em adicionar imagem e aqui eu vou selecionar a imagem que utilizamos lá na tela inicial. Então é essa imagem aqui. Daniel, preciso deixar com fundo azul? Não, pessoal, aqui a gente consegue alterar o fundo, tá? Quero deixar um fundo branco, quero deixar, e aí fica a critério de vocês a cor que vocês vão escolher, a imagem que vocês vão escolher, tá bom? Então fica bem a critério de vocês. O que eu vou tentar fazer aqui é utilizar uma cor parecida com a que nós utilizamos no nosso aplicativo, né? Para que ele fique aí uma parte de fundo bem bacana. Eu utilizei uma imagem transparente, está disponível para download essas imagens lá no site do Power Code Brasil. E se você é membro também, não se esqueça, virá uma próxima videoaula onde eu vou ensinar a importar esse aplicativo para o Power Apps de vocês. Então eu vou disponibilizar também este aplicativo pronto, tá pessoal? Então seja membro aí, ajude o canal. Só para dar uma confirmada, ó. Então aqui o limite de dados já está em 2000. O nosso ícone já está aqui. Posso colocar uma descrição do aplicativo, tá? Então vocês poderiam inserir uma descrição aí no aplicativo de vocês, ó. Aplicativo voltado a checklist de veículos. Então vocês podem ou não colocar, tá? Não é obrigatório, então fica a critério de vocês colocar ou não. Prontinho, já posso fechar aqui o meu aplicativo. E para que os usuários consigam utilizar este aplicativo, eu preciso publicá-lo, tá? Então eu preciso vir aqui a opção publicar. Então eu tenho o atalho Ctrl Shift P, né? Ou eu posso clicar aqui em publicar. Quando eu clico em publicar, ele abre para nós aquela mesma descrição que nós inserimos. Então eu posso fazer uma observação adicional ou não. E eu tenho a opção de publicar. Ele tem aqui para mim editar detalhes. Ó. Se eu clicar em editar detalhes, ele abre também as configurações. Tá? Então poderia fazer também através do publicar. E eu posso simplesmente publicar a versão. Então agora que eu já publiquei a versão, ó, ele já fechou aquela caixa de mensagem, eu preciso compartilhar esse aplicativo com os usuários que vão utilizar. Então eu preciso abrir o nosso Power Apps. Vou vir aqui em aplicativos, ó. Ele já aparece ali naquela tela inicial, mas eu quero mostrar para vocês, ó, que agora aqui em aplicativos ele já aparece até um íconezinho aqui, ó. Então vou clicar aqui nos três pontinhos, vou vir em compartilhar. E aqui em compartilhar eu preciso selecionar os usuários que vão utilizar. Daniel, todos os usuários da minha empresa vão utilizar esse aplicativo. Como eu compartilho com todos, tá?
Eu posso escrever aqui todos. Se a minha organização tiver, ó, esse grupo todos em, né, e aí vai estar o nome da organização de vocês, você pode compartilhar direto com todos os usuários, tá? Caso não tenha, você precisa vir e compartilhar aqui um a um, ou caso você não queira compartilhar com todos os usuários, tá? Então eu posso vir compartilhando aqui somente com quem eu desejo. Então eu posso colocar vários usuários aqui, ó, e compartilhar com vários usuários. Uma coisa que eu procuro fazer, pessoal, é não enviar o convite por e-mail, tá? Eu não costumo enviar o convite por e-mail. Mas se vocês quiserem que esse convite vá por e-mail, vocês podem deixar flegada essa opção, tá? Outra coisa, outra opção que vocês têm aqui também, ó. Eu posso selecionar o usuário que eu desejo que seja um coproprietário. Daniel, o que é coproprietário? Bom, aqui mesmo já diz, ó, ele pode usar, editar, compartilhar o aplicativo, mas não excluir e nem alterar o proprietário. Ou seja, eu sou o proprietário, tá? Mas eu posso colocar um outro usuário também com permissão para editar e compartilhar esse aplicativo. Ele não vai conseguir excluir o aplicativo, somente o proprietário, mas ele consegue editar o aplicativo e também compartilhar o aplicativo. Legal? Então, se vocês tiverem aí alguém da organização de vocês que vocês queiram que ajudem no desenvolvimento, né? Façam ali alguns ajustes ou façam a parte de compartilhamento, que tem essa permissão para compartilhar o aplicativo, né? Fazer essa etapa que nós estamos fazendo aqui, precisa selecionar como coproprietário, tá bom? Então vou selecionar aqui, ó, o Daniel está como coproprietário, ó. Coloquei aqui o que eu fiz aqui, pessoal, ó. Fleguei somente o Daniel e fleguei em coproprietário, tá? Então ele já aparece aqui, ó, coproprietário. E no caso da Nicole, eu não fleguei em coproprietário, então ela é somente usuário, tá bom? Então clique em compartilhar. Neste momento, esses dois usuários já irão ter acesso ao aplicativo. Daniel, só isso é o suficiente? Não, pessoal. Se vocês não compartilharem as listas do SharePoint, o usuário vai conseguir abrir o aplicativo, porém ele não vai conseguir visualizar os dados, ele não vai conseguir editar os dados, fazer um checklist. Então nós precisamos também no nosso SharePoint fazer este compartilhamento. Então vou fechar aqui, ó, já compartilhamos o nosso checklist veicular. Eu vou abrir ele em modo de usuário, tá? Para a gente visualizar como que ele ficou em modo de usuário. E depois nós vamos lá para o nosso SharePoint para poder visualizar as listas e fazer o compartilhamento das listas. Pessoal, não sei se vocês lembram, nós fizemos lá para ele se ajustar o tamanho da tela, então por isso que ele está grande assim, tá? No aplicativo ele ficaria menor. Então, no aplicativo seria mais ou menos isso aqui, ó. Tá? Então, o usuário conseguiria selecionar, fazer todo aquele processo. E tem um aplicativo no celular, que vocês vão na loja de aplicativos aí do celular de vocês, procurem por Power Apps, e aí vai ter lá a opção de utilizar através do aplicativo e não através do link, tá? Nos casos do mobile, eu indico que seja através do aplicativo e não através do link, tá bom? Quando nós estamos desenvolvendo e é um sistema para desktop, o link é o que é utilizado, tá bom? Bom, então agora que nós já vimos aqui o nosso aplicativo, nós vamos aqui para nossa lista do SharePoint e nós vamos falar um pouquinho sobre o compartilhamento aqui dentro do SharePoint. O compartilhamento aqui dentro do SharePoint, pessoal, eu costumo fazer por grupos, tá? Vocês podem fazer diretamente com o usuário, mas eu particularmente prefiro fazer por grupos. Daniel, quando a gente criou aquelas listas do SharePoint, nós tiramos ele para não mostrar aqui na lateral, né? Por que nós fizemos isso, pessoal? Depois de criado a aplicação de vocês,
o ideal, as boas práticas, é que não seja alterado os registros diretamente no SharePoint. Então, para que o usuário não tenha acesso, não que ele não vá ter acesso, mas que vá dificultar a localização ali pelo usuário da lista, da base de dados, por isso que eu tiro aqui do lado esquerdo, tá? Então eu não deixo essas listas aqui, ó, aparecendo aqui do lado esquerdo. Porque se por algum motivo o usuário acessar o site, se as listas estão aqui, está em fácil visualização. Então o usuário mesmo sem ter um conhecimento, ele acaba acessando a lista. Daniel, mas o usuário ele consegue acessar a lista? Ele consegue modificar a lista? Sim, ele consegue porque nós temos que compartilhar com ele a lista para que ele utilize o Power Apps. Então, por esse motivo, eu tiro aqui da parte lateral. E eu tiro também o conteúdo do site, tá, pessoal? Então, nós vamos fazer isso aqui, ó. Eu vou vir aqui em editar. Vou vir aqui em conteúdo do site, ó. Repara que ele abriu para mim aqui algumas opções, tá? Então, vou vir aqui em conteúdo do site e vou clicar nos três pontinhos na opção remover. Então ele vai remover somente aqui dessa barra lateral, ó, tá vendo? E agora eu clico em salvar. Então eu não tenho mais aqui, ó, na barra lateral o conteúdo do site. Então se vocês repararem, ó, não tenho mais o conteúdo do site. E como que eu chego agora no conteúdo do site? Por exemplo, acessei minha lista do SharePoint. Vai cair aqui nessa página inicial. Como que eu chego agora nas minhas listas? Eu vou vir aqui na configurações, ó, ele vai abrir uma engrenagemzinha aqui em cima, ó, abriu. Eu vou vir aqui na engrenagem, conteúdo do site, e aí eu vou ser direcionado para onde estão as minhas listas. Legal? E eu preciso compartilhar lista por lista? Aí depende de como vai ser o compartilhamento de vocês, tá bom? Eu vou fazer um exemplo aqui, ó. Vou clicar nos três pontinhos aqui da primeira, que é a frota PCB Evidências. Vou vir em configurações. Ele me trouxe para as configurações da lista. E aqui eu tenho permissões desta lista. Então, se eu clicar aqui em permissões desta lista, eu consigo ver, ó, quem tem permissão. Então, ó, todo mundo que é membro do checklist veicular, né, ou seja, que é membro desse site, ele tem permissão para editar. Todo mundo que está dentro de proprietários tem um controle total, ou seja, neste caso eu, né, que sou o desenvolvedor, eu tenho o controle total. Mas se eu quisesse colocar aqui também, ó, o Daniel como o outro, né, nós temos um outro usuário, Daniel, como proprietário. Eu posso vir aqui, ó, novo, adicionar usuário. Vou colocar aqui, ó, o Daniel, que vai ser o novo proprietário. Posso incluir uma mensagem, não vou incluir, até porque eu clico nessas opções aqui embaixo, ó, mostrar opções, e eu sempre desabilito o invite. Por quê? Porque se porventura você compartilha com o usuário e deixa essa opção flegada, ele vai receber exatamente o que nós não queremos, que é o endereço local, a localização da base de dados, tá bom? Então vou clicar aqui e vou clicar em compartilhar. Nesse momento, o Daniel aqui, ele já é também um proprietário. Então ele tem os mesmos controles que eu, que sou o criador, tá? Vou voltar aqui para trás, ó. Vou voltar por aqui mesmo. Então nós temos também os visitantes. O visitante ele tem permissão do quê? Somente leitura. Daniel, mas você usa esses grupos? Não, pessoal, não uso esses grupos, tá? Eu costumo criar grupos individuais. Então eu posso simplesmente criar um novo grupo e aí eu dou as permissões aqui. Como que eu faço isso? Bom, vou voltar aqui, ó, nesse momento agora, vou em conteúdo do site de novo, vou voltar lá na nossa tela de conteúdo do site. Agora que eu já estou aqui no nosso conteúdo do site, eu vou novamente aqui nas configurações e eu tenho permissões deste site. Então essa opção é a opção que vai me levar lá para as permissões. E aqui eu já posso, ó, rapidamente adicionar um membro, tá?
compartilhar apenas o site, mas não é essa opção que nós vamos utilizar. A opção que nós vamos utilizar é configurações de permissões avançadas. Então nós vamos cair aqui dentro, ó, e aqui dentro eu consigo criar grupo, conceder permissões, verificar permissões de usuário. Vou dar um exemplo. Ó. Se eu clicar em verificar permissões de usuário e colocar aqui o Daniel, eu consigo verificar, ó, se o Daniel tem alguma permissão. E olha aqui, ó, ele tem o controle total e ele tem o editar. Por que ele tem esses dois aqui? Porque ele está dentro do grupo proprietários e está dentro do grupo membros. Então, ou seja, ele consegue fazer essas duas ações aqui. Tanto o editar, né, que acaba ficando obsoleto, porque ele tem o controle total, mas também o controle total. E aqui eu posso criar grupos. Então, aqui dentro eu crio um grupo, clico em criar grupo e posso nomear esse grupo. Então, vou criar um grupo aqui como, por exemplo, poderia colocar aqui equipe de marketing, tá? Poderia colocar uma descrição, não é obrigatório, tá? E aqui ele tem algumas opções, ó. Quem pode exibir as associações, quem pode editar as associações, se eu vou permitir solicitações para ingressar neste grupo, ou seja, a pessoa visualiza o grupo e clica lá solicitar para participar. Eu não utilizo nenhuma dessas opções, tá bom? E aqui eu preciso definir, esse grupo ele vai ter o quê? Controle total, ele vai ser somente design, ó. Pode exibir, adicionar, atualizar, excluir, aprovar, personalizar. Editar, pode editar. Então eu posso dar aqui as permissões. Daniel, quais as permissões que você concede para que funcione bem aí o Power Apps, tá, pessoal? Algumas situações eu consigo utilizar o colaboração. Só que no geral o editar ele funciona muito bem, tá bom? Então, o usuário não tendo acesso à lista do SharePoint, claro, né? Porque senão ele pode alterar alguma coisa lá indevida diretamente no SharePoint. Ele não tendo esse acesso, eu posso conceder para ele aqui a opção de editar. Então, vou conceder a esse grupo a opção de editar. Vou criar o grupo. O grupo ele está criado e ele já traz aqui por default o meu usuário, tá? Que é o usuário que tem ali o controle desse grupo. Porém, eu posso adicionar novos usuários e tirar o meu, tá bom? Então eu posso vir aqui, ó, remover o usuário do grupo, eu posso retirar o meu, ele me dá uma mensagem, tá? Que eu estou removendo do grupo, vou remover. E esse grupo agora está vazio. Então aqui dentro eu posso adicionar um novo usuário. Então, por exemplo, poderia adicionar aqui dentro desse grupo um novo usuário. Coloquei a mesma coisa, pessoal. Não se esqueçam, mostrar opções, desabilitar a opção de envio de e-mail e compartilhar. Então eu já tenho um grupo aqui, ó, com um usuário. Poderia vir aqui, adicionar mais usuários. Ou, assim como na opção lá do Power Apps, eu também posso colocar aqui, ó, todos. E aí, ó, todos exceto os usuários externos, ou seja, todos os usuários da minha organização. Se eu tenho ali o compartilhamento com um usuário externo, se eu tenho ali um usuário convidado, ele não vai entrar para dentro desse compartilhamento, tá bom? Então ele não aparece aqui, ó. Se eu colocar aqui, por exemplo, ó, Daniel, eu tenho mais um que é um usuário externo. Esse não aparece, tá? Então precisa uma configuração adicional, precisa criar um grupo de segurança, enfim, é algo um pouco mais avançado, quem sabe num próximo vídeo, tá bom? Então aqui neste caso, eu posso compartilhar com um ou todos os usuários ou mais usuários, então poderia colocar aqui também outros usuários, tá? Ó, poderia compartilhar com mais de um de uma única vez, tá bom? Nesse caso aqui, eu vou deixar somente um usuário, eu tenho poucos usuários cadastrados, então neste grupo aqui eu vou deixar somente um usuário para fazer algumas demonstrações para vocês
mais adiante. Vou voltar lá na nossa permissões do site, então vou voltar aqui até ele abrir lá, um pouquinho mais rápido, ó, e vou criar um novo grupo, tá? Desta vez eu vou colocar equipe de manutenção. Mesma coisa, eu vou configurar o editar, vou dar um criar. Vou excluir este usuário, não quero que este usuário faça parte deste grupo, até porque ele já é um proprietário, e vou adicionar um novo usuário aqui dentro deste grupo. Ó, pessoal, eu acabei não flegando, tá vendo? Eu fiz rápido, acabei não flegando a opção. Então, este usuário recebeu um e-mail com a lista. Então, muito cuidado, tá? Bom, então agora já temos aqui dois grupos criados. Vou voltar lá atrás novamente. Vou dar aqui um F5, ó, só para ele atualizar com os dois novos grupos. Ó. Então, eu já tenho equipe de marketing e equipe de manutenção. Os dois têm permissões para edição dentro do site. Então, neste momento, eu já tenho todos estes usuários que estiverem dentro desse grupo na permissão da lista. Vamos acessar novamente aqui, ó, configurações da lista, ó, Frota PCB Evidências, configurações, permissões desta lista. Então agora aqui, ó, ele já aparece os dois, ó, tanto equipe de marketing como equipe de manutenção. Por que que já apareceu? Ele já até fala aqui, ó, esta lista herda permissões respectivo pai, né? O que que é o respectivo pai? É tudo aquilo que for criado no site, a lista vai absorver. Daniel, mas essa lista aqui, ela não pode, a equipe de manutenção não pode ter acesso a essa lista. Essa lista só quem pode ter acesso é a equipe do marketing. Como que eu faço então para remover aqui a equipe de manutenção? Então eu posso fazer o seguinte, ó, eu não consigo aqui fazer uma alteração. Então o que que eu preciso fazer? Eu preciso vir aqui na minha configurações da lista e parar de herdar permissões. Quando eu paro de herdar permissões, ele para de pegar tudo aquilo que é criado no pai. E aí eu passo a ter que configurar manualmente aquela lista, tá, pessoal? Então, se vocês utilizarem essa opção, tenham em mente que se você parou de herdar a permissão do pai, não basta somente criar o grupo lá, porque não vai refletir aqui, tá? Vou dar um exemplo, ó. Vou parar de herdar a permissão do pai neste caso, ó. Parei de herdar a permissão do pai. Vou só dar um F5 aqui, ó. E agora eu consigo, ó, remover o grupo. Eu consigo editar o grupo individualmente, tá bom? Então eu posso falar, por exemplo, ó, aqui neste caso, ó, que a equipe de manutenção, a permissão dela vai ser somente de visualização, tá? Então vou vir aqui, ó, na equipe de manutenção, fleguei e vou vir em editar permissões do usuário. Eu só estou editando a permissão nesta lista, tá, pessoal? Então ele vai ser agora aqui somente leitura. Dei um OK. E agora dentro dessa lista, este grupo só vai ter permissão de leitura. Daniel, mas nem leitura eles podem ter permissão, somente o marketing. Então posso vir aqui agora, flegar ele e remover as permissões desse usuário. Então posso simplesmente vir aqui, ó, remover as permissões do usuário. E ele já nem aparece mais aqui. Tá bom? Então, reforçando, pessoal, isso eu estou fazendo dentro da lista, tá? Se ficarem com dúvidas, voltem, assista novamente para que sane as dúvidas de vocês, tá bom? Mas, Daniel, me arrependi, eu não quero mais, eu quero que ele herde o que for do pai. Então, tudo que eu criar lá no site, os grupos, tudo eu quero que reflita novamente para essa lista. Então, eu posso vir aqui, pessoal, e simplesmente excluir permissões exclusivas.
Então eu clico em excluir permissões exclusivas, dou um OK, pronto, ele vai trazer novamente a equipe de manutenção. Ó. Então ele volta a herdar novamente, ó, lá da pai. Tá? Vou remover novamente, ó, parar de herdar permissões, novamente. Vou remover a equipe de manutenção novamente, processo que nós já fizemos. E se eu quisesse colocar um grupo aqui, ó, por exemplo, vou tirar os membros, vou tirar os visitantes e vou deixar somente aqui o proprietário, tá, pessoal? O proprietário sempre tem que estar, então deixem o proprietário. Se vocês precisarem depois fazer alguma alteração, o proprietário é muito importante que ele esteja aqui. E eu vou fazer o seguinte, ó, agora eu vou conceder a permissão para a equipe de manutenção. Então eu venho aqui em conceder permissões. Eu posso vir aqui e escrever, ó, cara, aqui, equipe. Ó, e ele aparece para mim a equipe, ó, de manutenção, equipe de marketing, membros, tá? Então eu quero agora conceder novamente para a equipe de manutenção. Poderia ser um usuário isolado também, tá, pessoal? Poderia colocar aqui, ó, um usuário isolado, tá? Ó. E vou colocar exibir e vou remover o convite. E aqui eu já tenho a opção se ele vai ser um editar, um controle total, somente leitura, tá? Vou clicar em compartilhar e vocês vão ver que ele vai compartilhar tanto com a equipe quanto com o usuário. Ó, ele está aqui, ó, compartilhando. Pronto, sumiu a mensagem. Posso dar um F5 aqui, que ele vai trazer, ó, equipe de manutenção e o usuário. Tá bom? Então essa é a forma que eu faço os compartilhamentos. Vocês precisam compartilhar, tá? Porque senão o usuário não vai conseguir utilizar. E com isso, nós finalizamos o nosso aplicativo de checklist veicular. Gostaria de agradecer todos vocês que acompanharam até aqui esse aplicativo. Tenho certeza que ficou muito bacana, tenho certeza que o projeto de vocês vai ser um sucesso. Se você está fazendo isso, não tem nenhum dado sensível, é a título de algum projeto pessoal, portfólio, compartilha lá no LinkedIn, pessoal. Me marquem, vai ser um prazer ver a publicação de vocês. Tem lá no powercodebrasil.com.br o símbolozinho. Vou até mostrar para vocês aqui, ó. powercodebrasil.com.br. Tá? Nós temos aqui o Instagram do canal e lá no final nós temos também, ó, deixa eu trazer aqui no final, nós temos também o LinkedIn. Então, este aqui vai direcionar diretamente para o meu LinkedIn. Então, vocês podem aqui fazer o convite, tá bom? Podem me seguir lá, vai ser um prazer. Me marquem nas publicações, me marquem para ver como ficou a aplicação de vocês e mais uma vez, né, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Comenta aí o que você achou desse aplicativo. Chegamos ao fim. Foi um prazer estar com vocês. Comenta aí, curte, compartilha, seja membro do canal, ajude o canal a crescer cada vez mais. E vejo vocês num próximo vídeo, numa próxima aplicação. Um forte abraço a todos.